A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 41, versos 51 e 52, que diz assim: Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. O título da nossa reflexão é Esqueça e Prospere. O texto que fala acerca de José é um texto muito enfático e nós tiramos dois versículos de uma parte do texto que fala sobre José. E José é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, um dos personagens bíblicos mais famosos. Ele também é conhecido como José do Egito. José, a título de conhecimento, foi o 11º filho de Jacó, e ele foi o primogênito de Raquel. Ele foi o filho da velhice de Jacó. Ele fazia parte da linhagem, não era de qualquer linhagem. Ele fazia parte de uma linhagem que recebeu a promessa do próprio Deus de um dia tomar posse de uma terra prometida. Ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac e bisneto de Abraão. Seu pai, Jacó, tinha uma certa predileção por ele, tinha uma certa predileção por José, porque ele era o filho da velhice e presenteou este filho com uma túnica. Ele confeccionou uma túnica de várias cores para dar ao seu filho e deu. Porém, ele tinha outros filhos que olharam aquilo com inveja e ciúme. Isso despertou no coração de seus irmãos, dos irmãos de José, a trama da morte de seu irmão mais novo. E para aumentar ainda mais essa inveja, esse ciúme, José, ele teve um sonho dado por Deus. Na verdade, foram 2 sonhos. No primeiro sonho, ele diz, está lá no verso 5 do capítulo 37, que diz: certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E ele disse assim: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Isso trouxe ao coração dos seus irmãos ódio. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Mas não ficou por aí. José teve um segundo sonho, volta a dizer, sonho dado por Deus. E esse segundo sonho redobrou o ódio que seus irmãos tinham por ele. Tive um outro sonho, disse José, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ele contou isso a seu pai e aos seus irmãos, onde o seu pai repreendeu, dizendo: que sonho foi esse que você teve, José? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram mais ódio. Porém, o seu pai refletia acerca daquilo. Aqui nós podemos abrir um parêntese. Os sonhos de Deus em nossas vidas, aquilo que Deus projeta para nós de promessas, de sonhos, de metas, podem gerar no nosso caminho obstáculos. Pessoas poderão se levantar, obstáculos poderão se levantar para tentar demover do seu coração, demover do meu coração a promessa que o próprio Deus fez para as nossas vidas.
pode gerar muitas das vezes nas pessoas que nós nem imaginamos, que muito menos esperamos. Pode gerar inveja e ciúmes em pessoas próximas a nós. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz que José fez isso, um jovem, com 17 anos de idade, fez isso de pureza de coração, porque o Senhor estava com ele. Se Deus deu o sonho, se Deus fez a promessa, ele vai cumprir. Ele é fiel. Deus conhecia o coração de José. Porém, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. No versículo 19, parte A do capítulo 37 de Gênesis diz: lá vem aquele sonhador. Seu pai havia enviado para ver como é que seus irmãos estavam trabalhando no campo, com o pasto, com o rebanho. E ele foi, era mais novo, foi até para verificar onde estavam seus irmãos. E quando chegou próximo, seus irmãos o avistaram e disseram isso aí que eu acabei de dizer no versículo 19, lá vem aquele sonhador. Muitas das vezes, as pessoas poderão olhar para você e falar: olha como ele sonha, esse não tem pé no chão. Mas pode ter a certeza, caro ouvinte, que se Deus prometeu, se Deus projetou algo para a sua vida, não dê ouvidos a essas vozes que dizem: lá vem aquele sonhador. Porque fiel é Deus que prometeu em sua vida e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Eles tiraram a túnica do seu irmão, de José, jogaram ele dentro de um poço. E quando veio um mercador, eles venderam seu próprio irmão para um ismaelita. E eles pensaram: o que nós faremos agora? Vendemos o nosso irmão, estamos com a sua túnica. Então eles tiveram uma ideia mentirosa. E essa ideia foi: vamos mergulhar a túnica do nosso irmão, aquela túnica que papai deu para ele, o predileto, no sangue do bode, vamos matar esse bode, vamos colocar e vamos falar para o papai que encontramos a túnica e José havia sido despedaçado por animais selvagens. E assim, José foi vendido. E eles chegaram com essa notícia para seu pai Jacó, que muito sofreu. Esse ismaelita que comprou José, como um mercador que era, ele vendeu José a Potifar. Potifar era um oficial de Faraó, um capitão da guarda. E José passou a trabalhar naquela casa. Diz que José, a palavra de Deus diz, no capítulo 39, verso 2, que o Senhor estava com José. O Senhor esteve com José no poço. O Senhor esteve com José quando o mercador o comprou. E o Senhor permaneceu com José na casa de Potifar. E José prosperou. Tudo aquilo que José fazia, ele prosperava. E isso fez com que Potifar colocasse ele para morar dentro, na casa. Continuou percebendo que tudo que esse jovem fazia prosperava. E o colocou como administrador da casa. Vejam, aonde José passava, Deus estava com ele e ele prosperava. Assim também vai ser na sua vida. Nos níveis, nas etapas de sua vida, do poço, para morar na casa e para administrar a casa, nas etapas da sua vida, Deus vai estar com você. E estando com você, você vai prosperar. José era de boa aparência e fez com que a mulher de Potifar começasse a cobiçá-lo. A mulher de Potifar tentou, mas ele não pecou. Ela mentiu, dizendo que ele havia insultado e ele foi preso. Aqui, outro ensinamento. José, ele não pecou. Ele fugiu daquilo que poderia fazê-lo pecar. Porém, a consequência foi que ele foi preso. Mas José foi para a prisão. O Senhor permanecia com ele lá dentro, de tal ponto que a prisão prosperou. E o carcereiro ficou tão admirado que passou a gostar dele e disse que ele seria aquele que administraria aquele lugar. E a prisão prosperou.
Chegou num determinado momento que um copeiro e um padeiro foram colocados na prisão a mando do rei, a mando de Faraó. E ali eles tiveram sonhos. O copeiro teve um sonho, ele interpretou esse sonho dizendo que em 3 dias ele iria retornar a servir a Faraó. E ao padeiro ele disse que em 3 dias seria decapitado e morto. E isso aconteceu. E o copeiro feliz voltou à sua atividade. E tudo isso fez com que, lá na frente, ele disse para o copeiro: se lá tiver contato com o Faraó, lembre-se de mim aqui na prisão. Chegou um determinado ponto e momento que Faraó teve um sonho que intrigou. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de trigo graúdas e 7 espigas de ressequidas. Faraó convocou os magos e sábios, ninguém conseguiu interpretar. Mas aquele copeiro que havia esquecido de José inicialmente, lembrou-se de José e disse a Faraó: tem um homem na prisão que interpreta sonhos. Faraó chamou, ele interpretou os sonhos e aquela interpretação fez com que Faraó alçasse José a governador, ao segundo homem mais importante do Império Egípcio. Com 17 anos de idade ele foi vendido. Com 30 anos ele assumiu essa posição. Foram 13 anos, caro ouvinte, de sofrimento, de luta, de angústia, de decepções. Mas em cada etapa o Senhor esteve com ele. O Senhor o fez prosperar. O Senhor o fez prosperar no poço, como escravo na mão do ismaelita, na casa de Potifar, como administrador da casa de Potifar, na prisão e agora como governador. Deus, quando Ele tem promessas para as nossas vidas, Ele nos faz prosperar em cada nível. E cada nível significa que é uma preparação para aquilo que Ele tem de maior a ser realizado lá na frente. Então, caro ouvinte, e ele prosperou, foi governador, passou a ter prosperidade no Egito. Chegou um determinado momento em que toda a terra estava com fome e ele conseguiu, administrando, fazer com que o Egito prosperasse e conseguisse vender o excedente para aqueles povos ao redor. E os seus familiares estavam entre esses que necessitavam de comida. E ele estava lá como governador. E fez com que esta comida, quando observou que os seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos estavam lá, a necessidade de comprar comida, ele estava lá e viu. E resumindo a história, eles tiveram um encontro. E ali houve o perdão. Ele perdoou os seus irmãos. E ele trouxe a alegria novamente ao coração de seu pai. É por isso, caro ouvinte, que as características de José, elas são importantes e marcantes. Ele perseverou, ele foi puro, ele foi fiel, ele foi íntegro, ele teve visão espiritual, ele foi otimista e ele foi dependente total de Deus. E os seus filhos, quando ele nasceu, seu primeiro filho, ele deu o nome justamente para não esquecer da importância do perdão. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer tudo aquilo que estava no passado. E é isso que Deus quer de mim e de você. Esqueça. Tudo aquilo que você passou, as pessoas fizeram você passar, esqueça, perdoe. Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo perdoou, Deus perdoou e Jesus Cristo prosperou, ressuscitando, vencendo a morte e sendo assunto aos céus. Assim também, esqueça tudo aquilo, as pessoas que quiseram o seu mal. Esqueça, perdoe, libere o perdão para que você prospere. E isso aconteceu na vida de José, que deu ao seu segundo filho o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido, assim vai ser na sua vida. Deus vai fazer você prosperar em meio às dificuldades. Deus vai fazer você prosperar em meio às lutas. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida, caro ouvinte. Entenda, esqueça e prospere. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.